Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando o capítulo 2 da parte 4, das esperanças e consolações, das penas e gozos futuros. Estamos no finalzinho desse extenso capítulo e passamos por toda a análise das conceituações que se referem às expiações e à nossa destinação espiritual. Continuemos assim, a partir da questão número 1015, que, na verdade, como explicado, por erro de digitação, se trata, na verdade, da questão 1014, que se deve entender pela expressão uma alma a penar. Kardec continua na mesma investigação em relação aos sofrimentos que a alma sente após a morte. Respondem os espíritos superiores: uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Interessante o conceito que os espíritos nos dão para uma alma que sofre. Uma alma que sofre é aquela que está vagando, aguardando uma nova reencarnação, sem saber do seu futuro, como disse Jesus a Nicodemos, quando retrata o espírito que não sabe de onde vem nem para onde vai, demonstrando esse mistério que há na evolução enquanto estamos caminhando. Também é considerada uma alma sofredora aquela que se comunica conosco e nos dá a oportunidade de aliviá-la, muitas vezes pela mediunidade. A comunicação dos espíritos desencarnados para com os encarnados é oportunidade de caridade e de esclarecimento. Muitas almas, portanto, sofrem no mundo espiritual, confusas, sem compreender o que se passa, porque nunca se preocuparam com o espírito quando estavam encarnadas. Pergunta 1016, na verdade 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta: julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. Céu, portanto, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozem plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Interessante a resposta dada pelos espíritos, porque demonstra a imagem que muitos tiveram do paraíso desde os tempos antigos e que não retrata a realidade. Céu não é um local onde os espíritos ficam contemplando Deus, contemplando a criação sem nada fazerem. Como diz a resposta, de forma promíscua, aglomerados, como que aproveitando apenas pela eternidade de uma felicidade passiva. Não, o céu não é parado, o céu não é inamovível em relação às condutas e às atividades, às tarefas. Na verdade, o céu seria a definição de um local, ou pelo menos do conjunto de vibrações em que os espíritos trabalham, labutam, habitam estrelas e mundos superiores, gozando de suas faculdades plenas para trabalhar, sem a existência material e sem as angústias que advêm da matéria. Então podemos conceituar céu na visão que ainda carregamos da Igreja Católica e das conceituações antigas como um local de paz, mas esse local de paz não é contemplativo, pelo contrário, nós exercitamos e realizamos 1000 atividades, sempre em favor dos outros ainda atrasados, porque isso nos dará
uma satisfação pessoal. Nos ensinam os espíritos superiores que o ato de realizar o bem, fazer a caridade, os preenche, os dá uma santa alegria e os mantém em contato com o divino, certamente. Fazer o bem, portanto, é uma alegria para espíritos superiores. Não há nenhum cansaço, não há nenhuma interrupção das atividades do bem, como nós vemos aqui na Terra, onde os nossos interesses muitas vezes são voltados apenas para a satisfação pessoal. Não pensamos nos outros, mas isso será diferente quando atingirmos a superioridade moral. Pensar no outro é prioridade, e isso traz grande felicidade para os espíritos. Pergunta 1016. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. Que queriam dizer com isso? Respondem os espíritos em relação a essa pergunta, que demonstra os vários níveis, as várias vibrações superiores. Se lhes perguntais que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Interessante, então, a primeira parte da resposta, que nos diz que a resposta dos espíritos depende de quem pergunta, das concepções que a pessoa traz. Então, se na pergunta consta que tipo de céu habitam, eles vão responder conforme o nosso entendimento, tratando como se o céu tivesse vários andares. Mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Então vejam que é tudo questão de linguagem, não é? Os vários céus seriam as várias vibrações, os vários níveis de felicidade pelo grau de purificação dos espíritos. E eles respondem que o mesmo se dá em relação ao inferno. Inferno é zona de sofrimento, que teriam vários graus por conta dos vários níveis de inferioridade. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. Então vejam que as definições que nós tivemos até hoje em relação aos vários níveis, em relação às cidades espirituais, em relação às esferas que existem no plano espiritual, são imagens alegóricas, são símbolos, são formas de se explicar o mesmo local, que no espaço-tempo delimitam as regiões em que habitam os espíritos. Nós vemos com a resposta que as alegorias que alguns espíritos se utilizam servem como forma didática para compreendermos os diversos níveis de felicidade ou de infelicidade no além. Na verdade, não há uma linha divisória entre as dimensões perceptível ao olho, mas, na verdade, são vibrações em que os espíritos vão criando a partir do que sentem, do que vivenciam dentro de si. Nós sabemos no Espiritismo que céu ou inferno são realidades distintas do indivíduo. O indivíduo dentro de si pode estar vivenciando um céu ou um inferno, depende do que fez, depende onde sintoniza e no que sintoniza quando está no além. Aprendemos assim que essas figuras são colocadas como resultado da ignorância do espírito, ignorância no saber da realidade das coisas, ou ignorância de noções científicas. Como o espírito não sabe explicar certas questões científicas, como níveis de intensidade, de radiação, de vibração, porque são temas complexos, certamente dominados por espíritos superiores, mas para os espíritos inferiores são noções muito difíceis de compreender. Como nós aqui na Terra temos grande dificuldade, eu particularmente em matemática, em física quântica. Então, quanto mais inferiores, menos palavreado temos para explicar esses níveis
de céu ou inferno, no sentido figurado. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou ser a Terra, apenas entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação e lhe descreveu a constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Então vejam que essa explicação racional nos traz uma compreensão melhor do que os espíritos querem dizer quando falam dos diversos níveis de elevação espiritual para, num sentido figurado, apontar o que é céu, e os diversos níveis de inferioridade para apontar em sentido figurado o que é o inferno. Eles explicam muito bem, e aqui Kardec certamente complementa com a sua sabedoria, que é o mesmo que se dá quando nós, antigamente, quando não tínhamos avanço científico, quando não tínhamos conhecimento das coisas, achávamos que o céu era acima e o inferno era abaixo. Tudo isso, linguagem figurada para apontar zonas de sofrimento ou de felicidade de acordo com a elevação espiritual, não tendo nenhuma relação com o alto e o baixo, as concepções de altura, seja para cima ou para baixo. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Interessante esse comentário porque, realmente, não é? Pela Igreja Católica, apesar de situar o céu acima e o inferno abaixo, nunca definiu um estado de coisas para o purgatório, dizendo alguns que o purgatório é a própria terra, outros que seria o intervalo entre a morte e o julgamento do indivíduo, mas sem, de fato, situar um local específico. Isso demonstra que as zonas espirituais não têm, de fato, uma localização exata e que nós não podemos afirmar as colônias ficam acima, as zonas inferiores são abaixo. Não podemos assim dizer, e o Espiritismo vem esclarecer isso, de que, na verdade, estamos tratando de zonas relativas à condição espiritual de cada um, de acordo com a sua vibração, de acordo com o que fizeram na Terra e passam a colher nos céus, no sentido de mundo espiritual e não de localização. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, como eu disse agora há pouco, não é? O inferno ou o céu, dentro de cada um, dependerá da sua condição espiritual. O purgatório, achamo-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Então, se a gente quiser realmente dar uma conceituação a céu, inferno e purgatório, podemos usar essa analogia, sabendo que ela é meramente didática, porque não há acima ou abaixo, e o purgatório, colocado como a própria Terra, é para simbolizar o intervalo da evolução em que estamos nos aprimorando. Sabemos no Espiritismo que o aprimoramento da alma se dá enquanto reencarnada. Logo, o purgatório, na sua definição de local de espera, de local em que se aguarda um julgamento pela concepção católica, seria a Terra, porque é aqui que nós vamos definindo a nossa destinação final. Final no sentido de elevação espiritual, porque sabemos da infinitude do nosso caminho. Ainda que cheguemos à purificação da alma, continuaremos a evoluir, continuaremos a agir e a realizar atividades. Então, nesse intervalo dessa jornada evolutiva, podemos chamar purgatório a Terra ou qualquer planeta em que o espírito reencarna para continuar na sua evolução.
Pergunta 1017. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Resposta. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Então temos mais uma vez o elemento figurado para as realidades do Espírito. Queria dizer Jesus que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Então, o reino de Jesus não é deste mundo, não no sentido terra, mas mundo no sentido físico, material, materialista, no sentido de um coração que ainda não está puro, que ainda é muito egoísta. Então, o reino de Jesus não é desse mundo egoísta, não é desse mundo materialista. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com ele não estão. Belíssima essa definição, não é? Muitos interpretam o reino não é deste mundo como sendo a terra, porque o reino de Jesus seria um planeta superior, ou o reino de Jesus seria uma faixa vibratória elevada. Mas, na verdade, nós aprendemos aqui com a espiritualidade que o reino a que se referia o Cristo é o reino do bem, da bondade, do amor ao próximo. Então não importa se na Terra, em outro planeta, se nas faixas espirituais elevadas ou não, se o indivíduo tem amor no coração, está habitando o reino de Cristo. Não importa se ele está na Terra encarnado, no plano físico ou não, se ele ama, se ele traz o coração puro e desinteressado, ele está habitando o reino de Jesus. Pergunta 1018. Poderá algum dia implantar-se na Terra o reinado do bem? Vejam que essa pergunta é consequência da resposta anterior. Se nós acabamos de ver que o Espírito habita o reino de Jesus, se ele ama, nós sabemos que na Terra é possível existir o reino de Cristo no coração do homem bom, da pessoa boa. Da mesma forma, espíritos que não estão sintonizados com Cristo não estão no seu reino. E podem estar encarnados ou não, podem estar no plano espiritual, se não amam, não habitam o reino de Jesus. Mas vejamos a resposta. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Vejam que o sentido figurado da terra se transformar no reino de Cristo é no sentido de que, quando seus habitantes viverem nesse reinado em seus corações, consequentemente a terra também viverá. Então, percebam que depende dos habitantes. Se o habitante tem o coração puro e desinteressado, ele vive no reino de Cristo. Logo, a terra, quando a maioria das pessoas vivenciarem esse reino em seus corações, também se converterá no reinado de Cristo, o plano físico. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Vejam que é um exercício nosso de cada dia. Nós temos um dever de atrair bons espíritos. Nós estaremos contribuindo para que a terra se converta ao reinado de Cristo quando atraímos bons espíritos. Nós sabemos, pelo Espiritismo, como atrair bons espíritos. Façamos isso, porque assim estaremos colaborando para a instalação do reino de Jesus na terra. Acabamos de ver. O reino de Cristo se instalará na terra quando a maioria estiver sintonizado no bem. Então, temos um dever individual. Cada um de nós sintonizemos com o bem, atraiamos bons espíritos, pois assim ajudaremos na implantação desse reino. Os maus, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, se essa construção é individual e, ao mesmo tempo, coletiva, porque quando a maioria dos indivíduos sintonizarem no bem, coletivamente a Terra será o reino de Jesus, os maus continuarão aqui, até que essa maioria domine. Quando a maioria que quiser o bem estiver na Terra, ou pelo menos sintonizado com Cristo, seja na Terra, seja no plano espiritual imediato, logo após a desencarnação,
mas ainda conceitualmente na Terra, porque o plano espiritual da Terra não deixa de ser a própria Terra, não é? Quando a maioria, então, estiver habitando essa psicosfera que nos rodeia, poderemos falar que o reino de Jesus foi instalado, e aí os maus a deixarão, que é a separação do joio e do trigo, porque ainda carregam o egoísmo e o orgulho, não terão sintonia compatível com a terra. Eles prosseguem ensinando: predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, está previsto, não é? Os médiuns da antiguidade, tendo aí em João, no Apocalipse, um exemplo de mediunidade que prevê o futuro, está chegando o momento em que a Terra finalmente será considerada um reino de Cristo. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Já estamos vendo isso acontecer. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Vejam a lógica desse pensamento. A separação do joio e do trigo não é uma imposição divina como punição, apesar de ser considerada uma punição, não é a expulsão dos maus, mas acima da punição é uma consequência. Aquele que não sintoniza com o bem não terá condições de viver aqui. Quando a maioria quiser o bem, e estão reencarnando os espíritos bons para isso, quando o movimento finalmente atingir a maioria das pessoas pensando no outro, deixando de ser egoístas e orgulhosas, os maus não poderão aqui permanecer, não terão autorização e muito menos sintonia para isso. Não conseguirão ficar, porque a permanência deles atrapalharia a felicidade dos que aqui ficam, perturbariam a condição dos bons. Então é necessária a separação, e ela é consequência natural. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Nós sabemos a destinação dos maus, não é? Vão para um planeta recém-saído do primitivismo para trabalhar muito mais do que aqui trabalham, porque cultivaram o mal, se esforçaram para implantar a maldade, terão que trabalhar muito mais, num esforço muito maior, para vencer as suas próprias limitações e expiar as suas faltas. Então vão com uma missão dupla: autoaperfeiçoamento e auxiliar o progresso daqueles que habitam esse planeta primitivo. É por isso que toda vez que existe uma expulsão de espíritos teimosos, eles são direcionados para um planeta primitivo em que já existem outros habitantes. E aí está a cooperação. Por mais que eles sejam maus, a cooperação permitirá que eles auxiliem no progresso desses homens, desses espíritos que habitam outros planetas e que estão num estado ainda primitivo. Há uma missão também que vai ajudar eles a resgatar suas faltas, auxiliando no progresso de outros, ensinando a eles pouco a pouco que Deus quer de nós o progresso e a cooperação entre os homens. A partir do momento que eles são expulsos para um planeta primitivo e têm a obrigação de colaborar com aquele planeta, eles vão aprendendo pouco a pouco a lei de fraternidade, a lei de solidariedade, a lei de cooperação com seus irmãos menos adiantados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Então vejam que ensinamento importante contido no final desse capítulo. Depois de explicar
como funciona a destinação espiritual conforme o que vivenciamos aqui, e depois de demonstrar que a Terra passará por um momento de transição e de mudança, de transformação moral, quando seus habitantes assim desejarem, eles acabam concluindo que a alegoria do pecado original e da expulsão do paraíso correspondem a essa expulsão dos espíritos teimosos quando chegaram à Terra. Então, os espíritos trevosos, digo todos nós, que hoje queremos o bem, mas quando aqui chegamos, viemos expulsos pelo mal que realizamos em outro lugar, nos traz a concepção da expulsão do paraíso, porque o mundo em que habitávamos era muito melhor que esse. Aqui chegamos, recém-saídos do primitivismo, mas estávamos num planeta muito adiantado, em vias de elevar-se ao mundo de regeneração. Mas como éramos maus, da mesma forma que muitos maus hoje serão expulsos, nós também fomos, e aqui chegamos. Por isso, trazemos a concepção do paraíso perdido. Além disso, trazemos a concepção alegórica do pecado original, porque carregamos a culpa, carregamos dentro de nós a consciência de que erramos nesse outro planeta de onde viemos e contribuímos para a destruição, para a maldade, para as guerras, e por isso trazemos essa intuição de um pecado original que acompanha a nossa alma desde outro planeta. Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Olha só, a parte final da lição nos mostra que o pecado original, essa culpa carregada pelas faltas do passado, demonstra a nossa natureza ainda imperfeita, porque carregamos um passado tortuoso, mas também nos traz a concepção de que somos responsáveis por nossos atos. Fomos expulsos porque agimos no mal. Foi uma consequência, a mesma que muitos espíritos sofrerão agora, nesse momento de transição. Mas também nos ensina que o erro de nossos pais não nos impõe uma responsabilidade. E aí eu me recordo daquele ensinamento de Jesus, quando seus discípulos indagaram se um homem cego estava espiando, sofrendo por culpa dele ou dos seus pais. E Jesus disse, por culpa de nenhum dos dois. E nós sabemos pelo Espiritismo que aquelas almas estavam com enfermidades para demonstrar a grandeza de Jesus, serem curadas por ele. Então elas não tinham esse pecado original, ou na figura alegórica da culpa por faltas passadas. Eles vieram em missão com uma enfermidade que não era oriunda de expiação, mas para fazer cumprir a missão de Cristo com as curas que ele efetuava. Nós sabemos que a regra geral não é essa. A regra que nós vemos aqui na Terra é a cegueira, é a doença, é a enfermidade por conta de atitudes do passado, como uma consequência expiatória, diferente do caso que eu citei no Evangelho, em que Jesus curou espíritos que não tinham expiação. Logo, aquela enfermidade não era culpa nem deles, nem dos pais, mas sim uma missão espiritual. Saibamos, porém, que a regra é a enfermidade oriunda de uma atitude do passado e, por isso, uma enfermidade expiatória, onde o espírito está expurgando uma falta passada para se purificar. Ele prossegue então concluindo. São Luís conclui esse capítulo dizendo: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com coragem e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Essa promessa foi Cristo que deu. Como Consolador prometido que está no Espiritismo, ele veio falar no Evangelho e nas obras em que Kardec compilou, a mensagem também é repetida, de que nós vamos receber o cêntuplo da recompensa nos chamados trabalhadores da última hora, os espíritas que despertam hoje, que teimosamente demoraram para despertar, mas que hoje despertam, receberemos nós o cêntuplo, pelo cêntuplo,
o grão que semearmos. Devemos contribuir para essa mudança no mundo, trabalhar com coragem nessa obra de regeneração. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Nós tivemos esse destino quando fomos expulsos. Fechamos os olhos e os ouvidos para as palavras do bem, para os ensinos de Cristo, e assim semeamos uma grande rotina de sofrimento por longos séculos de trevas e decepções. Mas agora é chegado o momento de nos libertarmos. Não queremos mais o mal, não queremos mais o erro. E assim vamos contribuir para a regeneração, depois de sofrermos as consequências da maldade do passado e a consequente expulsão para a terra. Acontecerá o mesmo com quem hoje teima e fecha os olhos e os ouvidos ao bem. Terão que ser expulsos e passarão por esses longos séculos de trevas em outro local. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, os materialistas, os que apenas priorizam o agora e as riquezas. Ai deles! Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Por isso, aquele que busca satisfação aqui na terra, sem se preocupar com a questão moral, ele já está recebendo sua recompensa. Quando desencarnar, terá que expiar, terá que enfrentar as consequências do que fez. E os prazeres da terra não chegam nem perto dos prazeres que ele poderia usufruir se permanecesse no caminho do bem, se não desse importância apenas para a matéria. As privações que esses espíritos sofrem no além não chegam perto também do que eles sentiram aqui como prazer. Não vale a pena, não compensa, como dizem hoje em dia. Ai, sobretudo dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, orgulhosos, maus, vaidosos e egoístas não terão consolação no mundo inferior, porque lá reina a brutalidade, não vai ter ninguém para carregar o fardo deles, não vai ter ninguém para ajudá-los na expiação dolorosa que é reencarnar no mundo primitivo. Eles terão a assistência dos seus mentores, dos guias espirituais, porém, de forma muito superficial, se assim podemos falar, ou de forma muito singela, porque eles estarão numa vibração tão pesada que o auxílio de espíritos nobres não será possível de forma direta. E eles não terão como receber o auxílio dos seus companheiros encarnados, porque também serão homens primitivos, ainda muito atrasados moralmente. Reina, portanto, nesses períodos, o crime, a violência, como nós vivenciamos aqui na Terra, no início da nossa evolução nesse orbe. Essa mensagem, então, é de São Luís, para fechar esse capítulo tão importante, que nos traz tanto ensinamento em relação à nossa destinação espiritual, em relação ao expurgo planetário, em relação ao momento que estamos vivendo de despertamento espiritual das pessoas. Temos um papel importante, como vimos, de contribuir para a regeneração, para que o planeta dê esse passo na evolução e a maioria queira o bem, deseje o bem e possa implantar o reino de Cristo nos corações. Que possamos refletir, por fim, na lição principal do estudo de hoje, de que o reino de Cristo estará no coração dos homens, independentemente se encarnados ou não, se situados de forma alegórica no céu, no inferno ou no purgatório. O que importa é a dimensão espiritual em que o coração do indivíduo quer o bem, fala no bem, prega o bem e principalmente age no bem, perdoando as ofensas, exemplificando as lições de Jesus nas suas palavras e nos seus atos, e expiando as faltas do passado com resignação, para compor a nova sociedade que reinará na Terra quando os maus forem encaminhados para um planeta inferior e aqui finalmente reine o reinado de Jesus Cristo. Que assim seja,
Muito obrigado a todos que nos acompanham. Um abraço a todos e até o próximo estudo.